Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: porém, irmãos, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Meu amado Deus, nós estamos felizes por estarmos na Tua presença e pelas bênçãos que o Teu amor produz sobre a vida do Teu povo. Nós Te louvamos por este momento de comunhão, pela oportunidade de nós cantarmos em Tua honra, de adorar ao Senhor e reconhecer que o Senhor é a fonte de todo o poder, de toda a paz, de toda a sabedoria, que tudo provém do Senhor. E é por isso, Deus, que neste momento nós pedimos, nós clamamos ao Senhor, para que a Tua palavra nos seja revelada, para que a Tua palavra nos seja ensinada nesta noite, para que nós possamos de fato crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja que está reunida neste momento para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Hoje, pela manhã, eu estava com os meus 2 filhos. Nós fomos cumprir o nosso dever cívico de votar. E nós estávamos em uma das escolas onde o meu filho mais velho estudou, fez 2 cursos técnicos nessa escola. E aí, de repente, chegou uma senhora, uma ex-colega de trabalho, não via há um bom tempo, e ela se aproximou de nós, e ela olhou para o Aleph, para o tamanho desse bebê, e falou assim: uau, como você cresceu, você está lindo. Meu coração de pai ficou feliz, né? Porque se o filho está lindo, é sinal que o pai também é lindo. Fiquei muito contente. Aí chegou uma outra senhora. Quem era a outra senhora? A ex-diretora da escola onde meu filho estudou. E aí o Abner chegou. E ela olhou para ele também e falou: nossa, você virou um homem bonito, parabéns. E começou a conversar, e meu coração mais uma vez falou: confirma, Senhor. Foi uma bênção. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um pai que posso dizer um pai privilegiado por Deus, e o meu coração sempre se alegra quando estou com os meus filhos, porque Deus me deu a graça de ter 2 filhos que cresceram saudáveis, que são 2 homens honrados, e esta alegria que eu tenho pela vida deles é também uma prova e um sinal de que as coisas estão funcionando como deveria. Quando alguém diz: meu filho é inteligente, eu me alegro, porque isto é uma prova de que eu também, menos que eles, mas também sou inteligente. Quando diz: meu filho é bonito, eu também me alegro, porque menos que eles, mas também faço parte do processo. Ou seja, o coração dos pais se alegram quando os seus filhos são honrados, quando os seus filhos, eles crescem dentro de um padrão que nós consideramos um padrão natural de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque a própria natureza também nos ensina a importância de um crescimento saudável. E aí, quando a gente agora trazendo para a nossa vida cristã, não é diferente. Nós nos alegramos quando observamos os nossos irmãos crescendo e se desenvolvendo como homens e mulheres de Deus. E na medida que a gente vai se aprofundando, se o Aleph puder dar um pouquinho de agudo, na medida que nós tomamos conhecimento da vontade de Deus, vamos nos aprofundando em conhecê-la, e na medida em que nós abrimos os nossos corações para desfrutar da presença do Espírito Santo, nós crescemos
nós nos desenvolvemos espiritualmente e vamos aos poucos nos tornando pessoas maduras na fé. Vamos nos tornando cristãos idôneos. Tanto que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 14, ele faz uma comparação sobre a pessoa que se torna um adulto na fé e aquele que continua sendo infantil na fé. E ele fala assim que nós não devemos mais ser como crianças que se deixa equivocar, ser arrastado, empurrado por qualquer vento de ensino promovido por pessoas falsas. Ou seja, aquela pessoa que se diz que é cristã, que é um homem, uma mulher de Deus, mas ela não desenvolve no seu conhecimento acerca da vontade de Deus. A pessoa que não consegue, na sua caminhada de fé, se desenvolver para alcançar esse nível de maturidade, ele continua sendo sempre uma criança. E Paulo, quando estava escrevendo a carta à igreja de Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 14 e 20, ele fala: irmãos, não pensem como crianças, ou seja, nós precisamos nos desenvolver, ele fala, para que sejamos adultos na maneira de pensar. Então, ou seja, quando nós buscamos esse conhecimento bíblico que é necessário para todos nós, e nós adquirimos esse conhecimento, nós nos tornamos também cristãos mais resilientes, cristãos maduros na fé, a ponto de poder responder com sabedoria aos questionamentos sobre a nossa fé. Aliás, queridos irmãos, nós, Igreja do Senhor, cristãos, nós precisamos nos proteger contra o espírito da ignorância bíblica. Nós precisamos buscar, a exemplo do que Pedro está ensinando nesta palavra aqui, nós precisamos buscar esse conhecimento, nos aprofundar nesse conhecimento, porque para muitas pessoas, uma experiência religiosa do passado, a pessoa já acha que é suficiente para se colocar dentro de um patamar de cristão maduro, ou seja, de ter uma espiritualidade madura. Quando a pessoa, ela se prende ao seu passado e ela se auto-impede de crescer, de se desenvolver, essa pessoa, na verdade, ela está colocando uma experiência, eu vou chamar de experiência subjetiva, porque às vezes é uma experiência emotiva no passado, do dia que ela veio à igreja pela primeira vez, que ela se rendeu, foi interessante, mas ela não pode ficar presa a isso, porque quando isso acontece, ela acaba colocando essa experiência anterior, ou essa experiência emotiva, subjetiva, acima da verdade objetiva revelada de Deus para a sua vida. Ou seja, a pessoa não consegue avançar, ela não consegue dar um passo adiante. E aí eu diria para os irmãos que isso é um grande perigo para todos nós, porque um crente que não se desenvolve, que não cresce, que tem uma mente vazia, ele se torna um perigo. Por que ele se torna um perigo? Porque primeiro que ele vai se equivocar na sua caminhada de fé, e o pior de tudo é que ele pode levar outros também ao equívoco. Ou seja, não basta apenas a pessoa se tornar, alguém com a mente vazia no que tange ao conhecimento bíblico, mas o problema é que essa pessoa ela pode influenciar outros e formar uma geração de cristãos ignorantes. Ou seja, uma geração de cristãos que se baseiam em ideias falsas, estranhas ao evangelho, que não se desenvolve, que não cresce. Então o crente ele tem que buscar o conhecimento o tempo todo, porque é através do conhecimento que nós vamos nos aperfeiçoar espiritualmente, vamos nos desenvolver e vamos avançar. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículos 5 a 8, ele fala assim: irmãos, façam todo o possível para juntar a bondade que vocês têm, o conhecimento. Ou seja, não basta a pessoa ter fé, não basta a pessoa ter um coração bom.
Pedro está dizendo que a pessoa precisa também ter o quê? Conhecimento. Aí ele vai falar de outras características, mas lá no versículo 8, ele fala assim: são essas qualidades que vocês precisam ter, dando ênfase aqui ao conhecimento. Ele fala assim: se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem a busca pelo conhecimento, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm de Jesus Cristo. Então, na medida que a gente vai se aprofundando e vai descobrindo mais sobre Deus, a gente vai também se colocando mais à disposição de Deus para fazer coisas que vão produzir frutos para o seu reino, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui: vocês vão produzir coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm. Se você tem o conhecimento, você se torna alguém mais ativo no que tange a vida cristã. Voltando ao texto inicial, Pedro ele está dizendo o seguinte aqui, que para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente, nós precisamos de duas coisas fundamentais: graça e conhecimento. E o mais importante é que essas duas coisas, ou essas duas qualidades que nós precisamos buscar, ela precisa ser uniforme. Como assim? O crente não pode só se encher de graça se não tiver conhecimento, porque graça sem conhecimento não é possível. Como também o crente não pode só querer se intelectualizar na fé, se encher do conhecimento, do teologiquez, e ficar cheio de conhecimento e não ter graça. Então, esse crescimento do crente precisa ser uniforme. Ele cresce em graça, mas ele também cresce em conhecimento. Aí alguém pode perguntar assim: mas pastor, o que significa crescer em graça? Graça é você viver sob o domínio e a natureza de Jesus. Isso é graça. Graça é você aprender a ser como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus e viver como Jesus, ter a mente de Cristo. Agora, para você ter graça, você vai precisar ter o quê? Conhecimento. O conhecimento que diz respeito a Cristo. Quem é Jesus para você? Você crê na divindade de Jesus? Ou você vê Jesus como um profeta, como um filósofo, como, sei lá, um revolucionário? Como é que você vê Jesus? Porque o teu conhecimento a respeito de Cristo é que vai atrair a graça sobre você. Quanto mais você conhece de Cristo, mais você deseja ser como Ele, mais você busca falar como Jesus, mais você busca viver a vida de Cristo, está no domínio da natureza de Cristo. Então a gente precisa ter as duas coisas, conhecimento e graça. E aí surge uma pergunta que eu penso que cada cristão deve responder a si mesmo. Esta não é uma pergunta que eu posso responder a teu respeito. Você também não pode responder a meu respeito. É uma pergunta que todos nós precisamos ter uma resposta positiva. Ou seja, você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Esta é a pergunta. Você está crescendo, ou eu estou crescendo na graça e no conhecimento de Cristo? Antes de você responder esta pergunta, a gente precisa pontuar duas coisas que são fundamentais. Então não responde ainda não. Mas espera um pouquinho. Primeiro, para nós respondermos a esta pergunta, se estamos crescendo na graça e no conhecimento, primeiro, nós precisamos identificar os sinais que indicam ausência de graça e conhecimento. Como é que eu posso saber se eu estou crescendo ou não? Primeiro, eu preciso identificar na minha vida coisas que podem indicar, vamos chamar de indicadores, de que eu não estou crescendo, de que eu não estou avançando.
de que eu estou me tornando um cristão passivo, que eu não estou conseguindo avançar no nível de conhecimento e graça a respeito de Jesus. Então, os sinais que indicam a ausência de graça e conhecimento. Primeiro, se você quiser, anote aí, isso é muito importante. O culto hoje é um culto bem pastoral e didático para a igreja. Primeiro é quando você perde o interesse pelas coisas espirituais. Quando é que a pessoa deixa de crescer na graça e no conhecimento? Quando ela perde o apetite pelas coisas espirituais. Quando ela perde interesse por orar. Quando ela perde interesse por ler a Bíblia. Quando ela perde interesse pela comunhão, que é o ato de congregar, de estar junto, de participar. Quando a gente perde ou começa a perder o apetite por essas coisas, nós devemos acender o sinalzinho amarelo de alerta na nossa vida. Porque algumas pessoas, elas já estão num quadro tão crítico, que às vezes para elas orar é uma penitência. A pessoa antigamente, as igrejas começavam as reuniões de culto de oração de joelho. Não sei se tem alguém aqui que é dessa época, né? Tem alguns aqui, né, que são, não vou dizer que são antigos, né, mas tem um tempinho de fé. As igrejas começavam as reuniões de culto com oração, e todo mundo chegava cedo para orar, para começar o culto. Por quê? Quando você entra no culto e você ora e você se apresenta diante de Deus e você abre o teu coração para Deus, ali você já está se preparando para aquilo que você vai ofertar ao Senhor durante o culto. Então, para algumas pessoas, orar é uma penitência. Para outras pessoas, ler a Bíblia é uma penitência. Deus queira que não tenhamos ninguém nessa condição, mas existem situações onde até uma leitura bíblica devocional mais estendida, 10 versículos da Bíblia, a pessoa já fica, ai meu Deus, o irmão vai ler a Bíblia inteira. Sinal de alerta. Alguma coisa não está bem. Quando a pessoa, ela perde o interesse de estar junto com os irmãos, ou seja, quando ela deixa de dar relevância àquilo que é importante para a sua vida espiritual. Se você for lá para Oséias no capítulo 4, versículo 6, nos dias do profeta Oséias, o povo estava sendo destruído, a nação estava sendo destruída. E qual foi o motivo dessa destruição? O desinteresse pelo conhecimento de Deus. Olha o que o Senhor diz através do profeta: o meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído. Ou seja, o povo perdeu o apetite em conhecer a Deus, em conhecer as leis do Senhor. E não somente o povo. O profeta fala assim: vocês sacerdotes, pastores do povo naquele tempo, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes e nem os seus filhos como meus sacerdotes. Essa história de Oséias é uma representação também dos nossos dias, da realidade em muitos lugares onde as pessoas perderam o apetite de buscar ao Senhor, de estar mais perto de Deus. Às vezes as pessoas até elas vão a uma reunião de culto quando estão buscando uma graça, uma bênção. Às vezes as pessoas até elas acabam se declarando pelo Senhor quando precisa de alguma coisa. Talvez vocês conheçam alguém, já tenha vivido essa experiência de alguém que foi à igreja porque precisava de um emprego, porque precisava de uma cura na família, porque precisava de uma restauração no casamento. E assim que as coisas aconteceram, a pessoa volta ao seu quadro atual. E aí vem a pergunta: por que as pessoas não querem conhecer ao Senhor? Simples. Porque conhecer a Deus significa o quê? Ter intimidade com Deus. Conhecer a Deus significa estar comprometido com a palavra de Deus. Conhecer a Deus significa sujeitar-se a Deus e aceitar a revelação sobre Deus na sua palavra. Não é a revelação que outro traz para você em seu próprio nome, mas é a revelação de Deus na sua palavra. Outros sintomas que a gente pode ver é que quando a pessoa, aos poucos, ela vai se tornando assim mais mundana, né? Alguém vai dizer assim: como se tornando mundana?
os interesses vão mudando, as conversas vão mudando, os desejos, o foco vai mudando, as atitudes, a linguagem. A pessoa, às vezes, ela nem percebe, mas aos poucos, ela vai sendo dominada pelo sistema chamado mundo. Ou seja, ela vai se tornando mundana. E o profeta Oséias, ainda lá no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala a respeito dos sacerdotes e profetas que estavam levando o povo a pecar. Olha o que diz aqui: quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Alguém vai dizer assim, mas não seria interessante ter mais pastores? Não seria interessante ter mais líderes? Olha o que Deus está dizendo na sua palavra: quanto mais, maior é o número de pecado. Porque embora houvessem sacerdotes à disposição do povo, aí eu vou parafrasear e trazer para a nossa realidade, embora hajam pastores à disposição do povo, mas na verdade, olha o que diz o profeta: eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Eles não estavam interessados em aplicar a lei do Senhor, em ensinar a lei do Senhor para o povo, porque isso significaria o que? Abandono do povo. Então me veio até aqui uma reflexão sobre essa palavra, que muito mais pastores e profetas, ou mais apóstolos, não garante crescimento saudável da igreja. Você ter uma congregação, uma igreja com 10, 15, 20 pastores não quer dizer nada, gente. Porque muitas vezes o crescimento ele está associado aos interesses, como acontecia nos dias do profeta Oséias. Um outro ponto que também mostra quando a pessoa não está crescendo na graça ou no conhecimento é quando o seu coração se torna orgulhoso. Quando a pessoa, ela, ainda que sem perceber, o orgulho começa a crescer no seu coração. E o coração, na verdade, é uma fonte geradora de orgulho. Se a gente não cuidar do coração, eu estou dizendo isso aqui para todos nós, é para mim também. Se a gente não cuidar do nosso coração, o orgulho, ele nasce aqui, e ele começa a se alimentar de situações, de coisas que vão acontecendo no dia a dia. Jesus disse lá em Mateus 7, 21, 23, que é de dentro do coração que vem tudo. De dentro do coração vem os pensamentos maus, a imoralidade, o roubo, crimes de morte, adultério, avareza, maldade, mentira, imoralidade, inveja, calúnia. E olha o que Jesus está dizendo, e o orgulho. O orgulho nasce aqui dentro e vai crescendo, e Jesus falou, tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então nós precisamos também, como igreja do Senhor, buscar o conhecimento e a graça para que o nosso coração não venha a ser contaminado por essas coisas. Porque quando você conhece, lembra daquela palavra pregada aqui um tempo atrás na igreja, que quanto mais você se aproxima de Deus, mais pecador você se sente? Ou seja, quanto mais você tem conhecimento sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre quem é você, sobre o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, mais você vai sentindo necessidade de se redimir, de se consertar, de se corrigir em pequenas coisas que estão armazenadas dentro do coração. E em quarto lugar, ainda estou falando do primeiro tópico, é quando o pecado deixa de ser uma preocupação na vida da pessoa. Quando ela começa a encontrar justificativas para o pecado. Irmãos, não existe justificativa para o erro. Errou, errou. Não tem essa, eu errei porque se não fosse eu não teria errado. Errou. O erro não tem justificativa. Então, quando a pessoa faz alguma coisa errada, e ela procura se auto-justificar, às vezes observando os outros, e dizendo, fulano fez, o Beltrano também faz, principalmente em tempos, onde as redes sociais, estão sempre divulgando a vida de outras pessoas. Tem muito crente que ele já não se deixa mais pautar pela Bíblia. A sua vida é pautada pela vida do outro.
Então segue alguém, aí ele faz exatamente igual o outro. Se o outro for para o buraco, ele vai também. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento sobre Jesus. Então vejam bem, Paulo estava dizendo aqui para Timóteo no capítulo 4 de 1 Timóteo o seguinte: o Espírito de Deus diz claramente, nos últimos tempos pessoas abandonarão a fé. Vão dar atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Aí no versículo 2 ele fala assim, que esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas. Quem são hipócritas, gente? Artista, não artista de televisão. A palavra Hipócrates, representar, arte, encenar. Então pessoas que encenam, pessoas mentirosas, pessoas cuja consciência está morta. Ou seja, a pessoa que não sente necessidade de se redimir, de se corrigir, de se arrepender, alguma coisa está errada. O pecado, ele cauteriza a mente da pessoa. Então essas coisas podem levar alguém a não crescer na graça, a não crescer no conhecimento sobre Jesus. Agora, quais são os sinais que indicam que o crente está crescendo na graça e no conhecimento sobre Jesus? Como é que a gente pode, né? Ainda voltando aqui agora aos indicadores, como que você pode saber, ou você pode pelo menos tentar identificar se você está crescendo na graça ou no conhecimento sobre Jesus? Primeiro, quando o seu coração e mente estão firmados em Deus. Ou seja, onde está o seu coração? Onde está o seu pensamento? A pessoa que tem um coração e mente firmado em Deus, ainda que sacrificialmente, e eu vou repetir a palavra, ainda que sacrificialmente, porque muitas vezes viver a vida cristã e tentar andar no centro da vontade de Deus pode exigir de nós algum sacrifício. Sacrifício no sentido do quê? De resistir e de não aceitar o erro, de ser capaz de não ceder às tentações da natureza humana, porque nós somos tentados a todo momento, e muitas vezes vem aquele questionamento: não seria mais fácil aceitar o domínio da natureza humana e viver aquilo que a vida em sua natureza pecaminosa produz, que a gente chama de prazer? Não seria melhor aceitar essas coisas? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Irmãos, continuem firmes e fortes, ou continuem ocupados no trabalho do Senhor. O que é estar ocupado no trabalho do Senhor? Alguém vai pensar assim: estar ocupado no trabalho do Senhor é você estar na igreja 24 horas. Não é isso. Estar ocupado no trabalho do Senhor é a sua mente, ela ser regida, ser dominada pelas coisas que procedem de Deus o tempo todo. É você viver a tua vida para glorificar a Deus em todo o tempo. Filipenses 4, 7 diz assim, que Deus é quem guarda o coração e a mente de vocês. Então, quando nós estamos ocupados nas coisas de Deus, ou seja, a nossa mente está focada naquilo que procede de Deus, Deus guarda a nossa mente e o coração. E em Mateus 7, 24 e 25, Jesus fala assim, que quem ouve os meus ensinamentos e procura viver de acordo com eles, é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração sempre firmados em Deus. Segundo, quando as coisas espirituais são a sua prioridade. Quando você coloca os seus interesses nas coisas que vêm de Deus. Colossenses 3, 1 e 2. Ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus, pensem nas coisas que são do alto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui saindo até abrindo um parêntese na pregação. Hoje nós estamos vivendo um dia típico em nossa nação. Você tem noção de quantas pessoas que se dizem cristãs, que estão brigadas entre si por causa de ideologias políticas? Estão brigadas. Eu não sei como que vão tomar ceia semana que vem nas suas igrejas. Não é assim? Olha,
Põe o seu interesse nas coisas que são do céu. Irmão, nós somos brasileiros, mas nós somos de Deus. Então aquilo que nos une tem que ser maior do que a minha convicção e a sua convicção. É isso que Paulo está explicando para os irmãos aqui. Põe o seu interesse nas coisas que são dos céus e pense nas coisas que são do alto. Não fique brigando com o teu irmão. Não fique trazendo para dentro do seu coração mágoas, ressentimentos, porque palavras ditas são como flechas lançadas, não volta mais, gente. Se alguém ofendeu o seu irmão com uma palavra, não adianta, não tem como correr atrás da palavra e pegar ela e trazer de volta, já foi. Então nós precisamos colocar os nossos interesses naquilo que é de Deus e pensar mais a respeito das coisas que são de Deus, do que ficarmos presos às limitações terrenas que causam tantas discórdias, tantas confusões e tantas brigas. Por isso que lá em Mateus 6,33, Jesus falou que ponha em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus e a sua vontade, o que Deus quer para você. Tenha isso como foco da sua vida. Então o crente, ele cresce na graça, ele cresce no conhecimento, quando a mente e o coração estão firmados em Deus, quando ele prioriza as coisas espirituais acima das coisas materiais. Terceiro, quando a palavra de Deus é fonte de alegria, de consolo, de esperança, de paz na sua vida. Aquele que não cresce na graça e no conhecimento, ler a Bíblia é um tédio para ele. Ouvir uma pregação de 30 minutos, meu Deus do céu, o pastor fala mais do que aqueles homens vendedores ambulantes de rua, não para. É pesado. Mas o crente, quando ele coloca a palavra de Deus como fonte de alegria, irmãos, não importa quem está pregando. Se alguém está falando de Deus, né? Outro dia, alguém estava pregando na igreja e eu pensei assim comigo. Eu falei, não precisa falar bonito, só falar de Deus que está tudo bem. Porque a palavra de Deus, ela é tão rica, é tão preciosa, é tão maravilhosa. Lá no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim, que bem-aventurados são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos ímpios, que não seguem exemplo das pessoas que não querem saber de Deus, que não se juntam com aqueles que zombam das coisas de Deus, mas que pelo contrário, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. A Bíblia é uma fonte de esperança, a Bíblia é uma fonte de paz, é uma fonte de saúde, é uma fonte de perdão, de reconciliação. Irmãos, como a palavra de Deus é preciosa. Por isso que lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o 19, o profeta ele fala assim, ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos dos gados, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, louvarei a Deus o meu Senhor. O Senhor é a minha força, é Ele que me faz andar firme como uma corça. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. Se nós queremos crescer na graça e no conhecimento, nós precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, não como um livro qualquer. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus como a nossa fonte de alegria, de consolo, de paz, de esperança. A Bíblia é tudo o que nós precisamos. E em quarto lugar, quando ele demonstra amor verdadeiro nas palavras e ações por seus irmãos na fé. Ou seja, queridos, nós que somos salvos no Senhor, nós somos selados pelo mesmo Espírito. O Espírito que está em você também está em mim, está também no teu outro irmão. Nós somos escolhidos, fomos aceitos pelo mesmo Deus, somos membros da mesma família. E Jesus falou assim, olha, o mundo vai saber que vocês são meus quando vocês tiverem amor uns pelos outros. E aí o que significa ter amor? Pedro uma vez chegou para Jesus e ele fez uma pergunta, como diz outro, cabulosa para Jesus. Olha o que Pedro perguntou para Jesus. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Vejam bem,
Pedro não está perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu vizinho que peca contra mim? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Não é isso que ele está perguntando. Ele está falando de irmão, então ele está falando de relacionamento. A igreja, nós somos irmãos pela fé. Então vamos parafrasear Pedro aqui, né, e dizer, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? A pessoa que caminha comigo em direção ao céu, que também deseja crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Aí Jesus falou assim para ele, não, aliás Pedro falou, 7 vezes está bom? Tem gente que não consegue perdoar uma, né? Pedro ainda, 7 vezes. Jesus falou, não Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Você ama o teu irmão? Então perdoa o teu irmão. Você ama o teu irmão? Então não feche as portas para que teu irmão prossiga com você nesta caminhada rumo ao céu. Nós estamos indo para o mesmo lugar. E quando nós não liberamos o perdão para o nosso irmão, a vida segue. O risco é da gente ficar para trás. Então perdoe. Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Que o amor de vocês não seja fingido. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. Nós somos uma família linda. Nós somos o povo de Deus. Nós não nascemos dos mesmos pais e mães biológicos, mas pelo Espírito de Deus que está em nós, nós somos uma só família, um só corpo. Quem se sente parte desta família na fé, dá um glória a Deus aí. Nós somos parte da mesma família. Depois de você observar os sinais dos prós e dos contras, eu te pergunto novamente, você sente que está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Quanto tempo você tem de fé? Quanto tempo faz desde o dia em que você aceitou a Cristo? Você sente que você evoluiu nesse período? Que você se aprofundou? Você sente que hoje você é uma pessoa que tem revelações maiores da parte de Deus do que você tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Como é que você se sente? Essa não é uma pergunta sobre o outro, é uma pergunta sobre você, é uma pergunta sobre mim. Eu cresci na graça, eu cresci no conhecimento. O que eu aprendi nos últimos anos que me fez se sentir diferente, mais fortalecido? Se você não se enquadra no segundo grupo daqueles que estão crescendo, mas você sente que você é uma pessoa que precisa crescer, que você está, paralisado, que não houve um avanço nesta caminhada de fé, então 2 lições antes de nós finalizarmos. Primeiro, é preciso romper com qualquer indício de pecado. Queridos, o pecado é o grande causador de enfermidade e nanismo espiritual. O que é nanismo? Sabe aquelas pessoas que não crescem, né? Que não se desenvolvem, às vezes por falta de alimentação, de uma boa alimentação, de alguma enfermidade? É preciso romper. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Irmãos, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Eu vou repetir o que Paulo está dizendo. Matem significa sepultar, mortificar, extinguir, eliminar os desejos deste mundo que agem em vocês. Aquilo que está te enfraquecendo, aquilo que está impedindo você de avançar, aquilo que está impedindo você de dar um passo acima no conhecimento e na graça sobre Deus. A palavra do Senhor é matem, 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 matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Efésios capítulo 5, versículo 10 e 11, Paulo fala assim: busquem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Se você anda com Deus e deseja se relacionar com Ele, procure descobrir. E só tem uma forma de descobrir: conhecimento. Você não vai descobrir as coisas que agradam a Deus só na graça. Você não vai descobrir as coisas que agradam a Deus se você for para uma reunião de culto e não sentar para ouvir. Se não estiver disposto a participar de um discipulado, de uma escola bíblica, de um ensino bíblico.
Não tem como crescer, então procurem descobrir. E ele fala assim: não participem das coisas sem valor. E aí eu te pergunto, o que tem e o que não tem valor? Lembre-se que há muitas coisas no mundo que podem apresentar, ter valor. Mas a Bíblia diz que o final dessas coisas podem não ser tão bons assim. Provérbios capítulo 4, versículo 13 e 15. Lembre sempre daquilo que aprendeu. O que você aprendeu? A sua educação é a sua vida. A educação aqui no sentido de ensino. Aquilo que você aprendeu é a sua vida. Guarde bem o que você aprendeu. Não vá aonde vão os maus. Não se alinhe com os pecadores. Não se assente à roda dos escarnecedores. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. O que a sabedoria está clamando aqui em Provérbios? Olha, se você estiver indo numa direção e na tua frente tiver alguma coisa que vai te fazer mal, muda de caminho. Se desvie. É melhor você perder uma amizade do que você perder a sua vida. É melhor você romper um relacionamento do que você se aprofundar no pecado e depois perder a tua salvação. Então vejam, afaste-se, não siga o exemplo, não faz o que os outros estão fazendo. Se afaste daquilo que é mal. Hebreus capítulo 10, 26 e 27 diz: se continuarmos a pecar de propósito. O que é pecar de propósito? É a pessoa que não guarda o que aprende. Sabe aquela criança que a mãe fala assim para ele: não coloca o dedo na grade da casa do vizinho, porque tem um cachorro que morde. E o cachorrão está lá, todo dia, né? E a criança passa, a mãe: não, coloca o dedinho, o cachorro morde. Mas aí um dia a mãe não está perto. E o que a criança faz? Nossa, o cachorro é tão bonito, eu vou pôr a mão. Na hora que põe, eu vi uma cena, tempo atrás, na internet, de um homem que resolveu fazer carinho no leão. Não deu muito certo, não. O leão pegou o braço dele. Ou seja, se a gente continuar a pecar de propósito, porque sabe o que é verdade. Diz assim, depois, olha só, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade. Porque a pessoa já sabe o que é certo. Não tem que ficar, sabe, pegando a mãozinha, guiando, né? Ou a mãe com a cinta, ou o pai com a cinta, né? Pai é mais difícil, né? Que os pais de hoje são tão bonzinhos, né? Não bate, né? Mas não adianta você ficar ali forçando. Porque se a pessoa continuar a pecar de propósito depois de conhecer a verdade, olha que ele diz: já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados, ou seja, nem o sangue de Jesus. Nem o sacrifício de Jesus. Ele diz, pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. E em segundo lugar, irmãos, apegue-se a Deus. Só tem uma forma da gente poder aprender e se fortalecer e corrigir as nossas rotas do dia a dia. É se apegando mais a Deus. É orando mais. É lendo a Bíblia. Tente, pastor, eu não consigo orar muito tempo. Faz um teste, começa orando um minutinho, né? Sabe aquela oração de dobra o joelho, Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Tá bom. Aí no outro dia você já vai, Senhor, muito obrigado por esse dia. Ah, Senhor, e obrigado também por tal coisa. Daqui a pouco você está orando, uma hora você nem percebeu. Pratica. Apegue-se a Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Você não vai crescer. Nenhum cristão vai crescer na graça e no conhecimento se não ouvir. A gente precisa ouvir. Isaías 55, 6, procurem a ajuda de Deus e orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Salmo 119, para terminar, Raquel se aproxima. Salmo 119, 105 ao 108. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. A tua palavra é luz que ilumina o meu caminho. Meu irmão, não tenha medo de ler a Bíblia. Não tenha medo de ler a palavra do Senhor, porque a Bíblia
ela não vai te julgar e te condenar. A Bíblia vai ser uma luz para o teu caminho. Ela vai abrir a tua mente e vai mostrar coisas que você não sabe e que você precisa praticar para ter uma maior intimidade com Deus. O salmista diz assim no versículo 108: ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. Você quer crescer na graça e no conhecimento? Apegue-se a Deus.